Candidatura de Geraldo Júnior não emplaca entre grupos do PT. Núcleos ligados à campanha de Geraldo Júnior à Prefeitura de Salvador admitem a dificuldade de sua candidatura emplacar entre setores petistas. Segundo publicação do jornal, algumas pessoas da campanha admitem que pode ter sido um erro ter escolhido o MDBista como candidato do grupo. A informação foi confirmada pelo jornal à tarde. De acordo com uma das fontes ligadas ao candidato, a estratégia de colocar a imagem ao Lula não deu certo nem entre os militantes, nem com os eleitores simpatizantes petistas. Outra fonte próxima à campanha diz que eles trabalham para melhorar o desempenho do candidato na reta final. O mesmo integrante diz que os vereadores do PT não quiseram participar ativamente e ignoram a candidatura de Geraldo Júnior, uma vez que o candidato é de outro partido. Aí, olha, já não é nenhuma surpresa isso, comentamos semanalmente sobre o fracasso, a vergonha do Geraldo Júnior aqui em Salvador, nessa candidatura aí apoiada pelo PT, essa candidatura encabeçada pelo partido dele, o MDB. Acredito que vai ser um fiasco, não vai passar dos 14 pontos no dia 6 de outubro. E você, ouvinte da Brado, já sabe das informações que eu já tinha recebido na semana anterior sobre a eleição aqui na cidade. E o Jornal à Tarde praticamente só ratificou tudo isso, né? Vereadores petistas que não querem o Geraldo Júnior, vereadores petistas que até alguns apoiam a reeleição do Bruno Reis e outros apoiam o candidato lá do PSOL, o Kleber Rosa. Então, uma situação bastante complicada e vergonhosa e vexatória do candidato Geraldo Júnior, viu? Que eu acho que o Bruno vai ganhar com 72%, 71% no dia 6 de outubro. E não emplaca entre os grupos do PT. Nem o PT quer o Geraldo Júnior. Vanessa Moreira, nenhuma novidade, né, pra gente? Nenhuma novidade, Timóteo. Está realmente complicada a situação do Geraldo Júnior e já era esperado que isso fosse acontecer, porque, sem dúvida alguma, o PT colocou o Geraldo Júnior nessa saia justa, na minha opinião, deliberadamente. Pegou ali o emocional de uma pessoa que estava raivosa, com espírito vingativo em relação ao grupo Assemineto e colocou nessa fogueira ao lado de uma pessoa atrelada ao MST para, de fato, arruinar a vida do MDBista na política. Eu acredito que esse foi o objetivo. Ele não vai mais ser aceito pela sociedade. Já era esperado que ele não fosse aceito pela ala radical do PT. Para aqueles que falam o tempo inteiro que o PT não se divide, tá aí. Se divide sim. A esquerda se divide porque, se não estiver comungando com os valores nefastos deles, ele vai se dividir. E o Geraldo Júnior, apesar de ser uma pessoa que a gente começa a entender duvidosa a nível de caráter, já que ele vai para um lado, vai para o outro, conforme o seu interesse, a sua vontade, ele mostra aí que ele não tem uma comunhão de raiz de valores com o PT e nem com os objetivos de esquerda. E ninguém vai aceitá-lo dentro disso. Ele não é uma pessoa que milita e nunca militou em nenhuma área. Há poucos anos atrás, ele se orgulhava de ser amigo, de ter visitado os filhos do Bolsonaro. É verdade. Como é que ele... E, na verdade, isso foi uma tentativa e uma busca de emplacar ser a nova direita aqui na Bahia. Ele queria ser oposição a Assemineto. E, dentro dessa ânsia de vingança ao Assemineto, ele buscou qualquer lado que lhe desse amparo. Buscou a direita e foi para a extrema esquerda, ao lado de uma pessoa que é do MST e com certeza vai marcar para sempre a carreira política dele isso. Tá feio pro Geraldo Júnior, hein, Geraldo? Eu vou dizer para você, que vergonha é essa que você tá passando, rapaz. Você lembrou muito bem, o próprio Bruno Reis lembrou isso no debate. Eu queria colocar, veja se você encontra, não sei se pode colocar, porque é vídeo de campanha, mas o Bruno fala uma verdade. Geraldo, você se gabava, dizia para todos que era amigo dos filhos do Bolsonaro. Depois você disse que o Assemineto era seu conselheiro. Você disse para mim que respeitava a minha opinião, não sei o quê. Ou seja, ele esteve em todos os lados, já esteve do lado de lá, do lado de cá. Isso não pega bem, Timóteo. Claro, a pessoa fica sem credibilidade, né? Porque se o cara não tem uma posição firmada,
E a política nos dias de hoje é para quem tem lado, Vanessa. Com certeza, precisa Não é ter dos dias lado, de hoje, tem alguns precisa anos ter já. posicionamento. E o Geraldo Júnior é uma pessoa que não tem esse posicionamento claro. E se nós da direita já enxergamos que o Geraldo Júnior, por exemplo, é menos esquerdista que o próprio Nunes, imagine quem está na esquerda, como é que enxerga isso? Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Assim, a gente já enxerga que o Geraldo Júnior é menos esquerdista que o Nunes, lá o que está concorrendo de São Paulo. É verdade. E aí, a esquerda não vai enxergar isso? Mas sabe o que é? O posicionamento do Geraldo, ele continua achando que a eleição de um É. cargo ao executivo, à majoritária, é a mesma coisa de eleição de um presidente de Câmara. Presidente da Câmara de Salvador, que você tem que ficar neutro. Presidente do Legislativo, presidente da Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, até presidente de Assembleia Legislativa, tem uma posição mais neutra para abraçar os dois lados do eu Legislativo. até E o Geraldo Júnior continua querendo ser um candidato ao Legislativo, à presidência do Legislativo. Eu até vejo desse jeito. entenderia o posicionamento do Geraldo Júnior se ele tivesse algo a oferecer. Vamos supor que ele fosse um grande empresário e um excelente gestor. Não é nada disso. E ele tivesse um posicionamento ideológico isento. A população poderia pensar em escolhê-lo porque ele tem uma carreira executiva de gestão de excelência. Poderia pensar em escolhê-lo, mas nem isso, Timóteo. É um cara que vive da política, que vive do assistencialismo público. Ele sobrevive, né, às suas fortunas em relação ao assistencialismo público, à carreira política, então ele não tem absolutamente nada a oferecer. O posicionamento nessa hora é altamente importante. E ninguém vai abraçar o Geraldo Júnior mais. Nem direita, nem esquerda e nem o centro, talvez. Você acha que o grupo de ACM Neto vai apoiar o Geraldo Júnior? Não vai. Tá queimado. Não, ele perde capital político, né? Quantos vereadores ele vai eleger do grupo dele em Salvador? Eu gostaria de saber. Quem é um candidato a vereador do Geraldo Júnior? Quantos candidatos? Você tem um candidato a prefeito, tem que eleger para mostrar força política até para que fique depois lá. Quem serão os vereadores eleitos do Geraldo Júnior? Eu não conheço. As comunidades... Tem aquela aquela mulher, desculpa, do MDB, acho que já é vereadora, não sei se volta, esqueci o nome dela, poxa, teve até um cargo na prefeitura na época do ACM Neto, agora esqueci o nome. É do MDB, eu me recordo, agora ouvinte, eu tô meio por fora da Câmara Municipal aqui de Salvador, mas será que quantos vereadores ele vai fazer? Ô, Timóteo, eu arrisco dizer que até o próprio MDB vai acabar dando uma afastada do Geraldo Júnior depois. Ah, claro, mas se ele mostrou, tá enfraquecido, vai queimar o filme do partido, ele tá enfraquecido e é o que eu tô falando. O Geraldo Júnior, ele deveria ter batido o pé firme de não colocar uma pessoa do MST. Isso é muito grave. Olha, a Bahia, ela figura uma quantidade de invasões de terra muito maior do que o que aconteceu nos primeiros meses do governo Lula, muito maior do que o que aconteceu em todo o Brasil durante o governo Bolsonaro. Sim. Então, essa discrepância, esse movimento, o que ele promove aqui na Bahia é algo sem precedente a nível da liberdade, de tudo. Então, ele, por desconhecer tudo isso, talvez, ele abraçou uma vice que figura uma representação do MST. O MST, ele se equipara a um movimento terrorista no Brasil hoje. Sim. E ele abraçou essa mulher, essa vice, como se isso fosse algo bom em como se tivesse... em alguma instância. Não, ele fez para agradar a militância do PT, a militância orgânica, essa mesma militância que a gente está tratando aqui, não quer o Geraldo Júnior. Mas não ia. Queima o filme dele. Mas, Timóteo, e não vai conseguir conquistar o apoio da militância petista. Pessoas do PT que já começam, principalmente aqui na Bahia, a questionar o próprio MST. Eu falo não de dentro do PT, porque eles não podem fazer isso. Mas eu falo os adeptos, os eleitores do PT já começam a olhar com certo ceticismo para o MST, porque o que aconteceu aqui foram invasões em fazendas produtivas e isso foi noticiado. Perfeito. Então, é algo que não colou muito bem, sequer... Não colou muito bem? Não colou nada. Nada. Zero. Sequer para o próprio Prejudicou, PT. exatamente. Entendeu? Sequer para o próprio PT. Eu não estou aqui falando da cúpula, dos políticos, eu estou falando em relação aos eleitores.
Não colou bem. Vai ficar feio o Geraldo Júnior para conseguir depois sair, retirar esse prejuízo político, vai dar muito trabalho. Geraldo Soares, tem o Geraldo Júnior e o Geraldo Soares aqui da bancada. O que você acha da eleição aqui de Salvador? Meu xará me decepcionou. Partidos como o PT, que é doutrinado há mais de quase 40, 50 anos, essa doutrina de esquerda, não gosta da figura daquilo que a gente chama na política de gato-mestre. Sabe como é que é o gato-mestre? Ele justifica tudo. Não tem posicionamento, justifica, ele tem ele é criativo em justificativas. Eu estou agora com a ACM Neto por causa disso. E convence a todos disso. Aí ele vai para ser independente. Eu sou agora independente, estou com a esquerda. E justifica a independência usando a união passada, né, com a ACM Neto. Então é o gato-mestre, ele justifica todas as posições de poder, né, sem ideologia, sem nada. O PT não gosta de gente assim. Como a direita hoje, que está se formando, também não gosta de gente que é apoiada por pessoas da direita e são a favor do aborto, mas diz que não é e justifica. São a favor de lockdown, a direita, e justifica que não é. Essas pessoas que dão de gato-mestre, de justificar tudo que pode fazer e na política, partidos que têm uma ideologia, que têm uma doutrina, os líderes não suportam e deixa mesmo. Não tem jeito. O Geraldo Júnior devia saber disso, ele devia ter ficado quietinho na casinha, lá da vice-governadoria, a vaidade da vingança de tudo contra a ACM Neto, contra o pessoal que esteve com ele muitos anos, deveria ter apaziguado, acalmado, orado, né? E ficado quietinho na casinha da vice-governadoria. Assim, ele poderia até pensar em outros cargos além disso, mas não, teve que sair, tá uma decepção, os líderes do PT estão deixando, e aí agora ele está meio sem rumo e pode não ter mais um pleito. Você assistiu esse corte e ainda não é inscrito no canal? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora no canal da Brado, é de graça.